Boa tarde, sou o professor Marcos Abraão, de Sistemas Morfofuncionais, do Sistema Nervoso, Cardio, Respiratório. Esse link que vocês entraram foram pelo AVA, não foram? Sim. Certo, tudo bem. Ótimo, porque o outro link também não estava presente, aí eu queria saber isso. Estava até conversando isso com Cecília. Eu não consegui contato com ela, aí eu estava querendo confirmar. Mas como vocês entraram por aqui, ótimo. Porque o sistema daqui vai ser diferente. O que acontece? Quando começa a gravação aqui, eu não me preocupo mais em editar, mandar as coisas para vocês. Eu fiquei só no compromisso de mandar os outros, né? Eu cheguei a mandar, eu consegui mandar para vocês já, porque eu estou mandando vários links. Vocês confirmam se eu consegui mandar isso? Acho que eu mandei semana passada, não mandei? A aula? O link do YouTube? Mandou, professor. Vocês receberam? Ótimo, pronto. Sim. Vocês têm que falar, porque senão eu fico também doido. Pode falar. Professor, se eu não me engano, o senhor ainda não botou o cronograma no AVA. O cronograma de quê, minha querida? Que vai ter a data com as datas das provas. Naquela primeira aula. Não apareceu, não, na primeira aula, no final? Eu posso até mostrar aqui. É porque assim, ó, cada professor tá botando em PDF, aí eu pensei que o senhor também iria colocar, entendeu? Não, fica mais fácil. Não, sem problemas. Mas fica mais fácil eu já mostrar daquele jeito que eu botei. Pronto. Quer que eu projete de novo? Se quiser, não tem problema, não. É só botar. Não, a gente dá uma olhadinha na aula gravada, não tem problema, não. Pronto. Viu? Não tem problema nenhum. Se vocês não localizarem, acontecer alguma coisa, que também teve uns problemas com as gravações. Às vezes pegou um pedaço, ela comeu, não apareceu. Você só me avisa, professora, eu estou sem saber o horário, a data. Eu projeto de novo aqui, é fácil, no meio da aula. Não, professora, sem problemas. E deixa eu te perguntar outra coisa, professor. O senhor sabe me dizer se o senhor está com a lista dos nomes dos alunos na sua mão? Se Cecília já te passou? Tá falando da relação dessa turma, isso está me dizendo? Isso, é 2020.2. Pronto. Eu preciso até acessar isso, mas isso... Vamos lá, deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês. Então, eu preciso roubar um pedacinho da aula de vocês. Porque vocês querem ter acesso aos outros colegas dessa turma, é isso? Isso, professor. E se o senhor puder fazer isso, é porque a gente está tentando fazer isso há semanas, mas nenhum professor ainda conseguiu nos ajudar. Posso fazer ajudar. aqui. Você está vendo, por acaso, a tela do meu computador? Você consegue ver? Não, tô vendo o senhor. Tá me vendo, né? Então, peraí, Isso. só um minutinho. Peraí que a gente tem como contornar. Eu posso contornar isso para você. Peraí. Vou fazer rapidinho aqui. Só me dá um minutinho. Vou acessar a página da Unime. Porque eu te mostro a tela exatamente dos alunos. Deixa eu compartilhar logo que fica mais fácil. Peraí. Já sei o que tem como a gente resolver isso. Eu vou para minha tela de professor. Porque eu tenho como te mostrar isso. Aqui, Salvador. Mas só em vocês terem entrado por aqui já me deu um alívio, que eu fiquei com medo de vocês não entrarem. E o outro link já sumiu. Eu ia precisar Isso, a gente ficou com medo do senhor não entrar, porque a gente estava aqui já um ficou com medo do outro, pronto. Foi. Aí a gente, ai meu Deus. Não, tranquilo, eu ia esperar, sem problemas. A gente ia falar por e-mail, eu ia dar um jeito. Mas espera aí, deixa eu só resolver aqui. Então vamos lá pro AVA. Agora vocês estão vendo a tela do meu computador, não estão vendo? Entrando no AVA. AVA, armário. Aula do professor, lista de participantes. Desculpa. Anime, odontologia. Porque o projeto aqui... Eu quero ver se vocês estão vendo aqui. Porque a turma de vocês não tem muito problema, não. Vamos lá. Estão vendo a listagem? Tô vendo, sim. Do meu computador? Pronto. Deixa eu projetar aqui, aí vocês, não sei, vocês fotografam, vejo que vocês eu vou fotografar, o senhor vai... Fotografa.
Fotografa. Vou fotografar. Isso aí é o de Pronto. você. Lembra que eu disse a vocês que eu vejo o acesso de vocês aqui? É Isso, isso, ó. isso, Olha lá, isso. não foi conversa minha de professor, não. Aqui, ó. O horário, tudo bonitinho. Ah, ele tá enrolando a gente só pra gente entrar. Não, é sério. Vamos lá. Pode descer, prof. Vou subir um pouco mais. Vi. Camila. Ah, aqui o resto é só o pessoal da faculdade, tá? Aqui tem a Carmen, aluno, o resto é coordenador. E tem a Entendi. Clara, e sou eu. Só isso. Pronto. Deixa eu ver Obrigada. vê se tem mais uma página aqui. Peraí, só um minuto. Só para confirmar. Ah, tem mais. Ah, não, peraí. Margarete, não. Aqui é Melissa, Sandra Isso. e Yasmin tá aí na sala. Pronto. Obrigada, professor. Resolvido? Tirei foto. Pronto, nada. Aí isso aí é porque essas são nossas listas por enquanto tá assim, mas depois ela vai crescendo, vai indo e pronto. Ah, sim, porque a gente estava falando sobre isso. Porque tá muito pequena a lista e a gente falou, gente, não é possível, não. Porque ontem a professora tinha dito que era em torno de 9 pessoas, 8 pessoas. E a gente falou, É, meu na Deus, conversa será não, que... tá esse tamanho mesmo. Tá esse tamanho mesmo, na conversa Mas não. ela pode crescer, não é isso? Pode. Mas por enquanto, Ah, sim. relaxa. Pode crescer sim. Ela vai, ou Ah, melhor, é. geralmente ela cresce. Tem gente que vai entrando até depois de um mês, vem gente transferida. Tem um monte de história ainda para acontecer. É que vocês começaram logo, que é melhor. Eu acho melhor, né? Resolve logo a vida Isso, de é verdade. vocês. A turma tá menor. Como Como eu te é? falei, essa minha turma aqui não é conversa, não. Ela tem 50, 60 pessoas. São turmas É grandes. isso. A turma do 2020.1, uma colega minha, que ela é da turma 2020.1, ela falou que tem 80 pessoas na turma dela. Imagine. É isso aí. É isso mesmo. Menino. São turmas Ó, grandes. professor, o senhor salvou muita gente, viu? Que a gente estava querendo muito essa lista. Muito obrigada, viu? Nada, tranquilo. É porque, ainda bem que você me Desculpa ter perguntou. atrapalhado a Não, não aula. atrapalha não, tranquilo, relaxa. Nada que não. Se é para facilitar também, a gente pode facilitar. Pronto. Porque eu não for passar, vou te passar PDF, não sei do que, blá blá blá. Eu vou te passar mais ou É menos a mesma isso, é coisa. isso. Não, não. Eu sei. Eu Pronto. até prefiro, porque às vezes entra naquele meu rolo compressor de muita atividade, eu acabo te devendo. Eu até prefiro fazer logo assim, já que te facilita. E também poucas pessoas. É diferente quando se fosse uma turma de 80, eu vou te falar, ó, me dá um tempo que eu organizo para você e te mando. Mas aqui não tem problema não, só são 10. Tranquilo. Deixa eu só carregar agora o slide, que a gente começa agora essa aula. E no sistema é diferente, tá? Então eu não preciso mais me preocupar a partir de agora que nós estamos no sistema, ele gravar, ele mesmo faz a gravação e envia para vocês. No máximo, acho que só teve uma aula, não foi isso semana passada? Sim, sim. Pronto, então tá tudo certo. Como eu mandei o slide para vocês, tá? O slide da aula inaugural, então ali encerra exatamente eu estava editando coisas. No máximo que eu vou botar para vocês depois é a questão da atividade, mas eu vou avisar em sala de aula. Provavelmente semana que vem eu já vou botar alguma coisa, eu quero que você já faça alguma coisa por causa da pontuação da primeira avaliação. Parcial, né? Da parcial, que eu estou falando, né? Estou me referindo à parcial. Vamos lá, fechando aqui. Estão conseguindo ver até onde estão meus slides? Sim, prof. Apareceu? Beleza, então vamos lá. Sim. Ótimo. Aí também vocês se acham, né? Também eu estava preocupado com vocês, vocês são primeiro semestre, aí deixa eu ficar sempre preocupado. Vocês se acharem, não ficarem perdidos. E ainda mais virtual, porque quando a gente está lá na sala de aula, assim, ó, eu peço para eles levantarem o braço, ó, junta com você e tal, eu já coordeno, até eu já agito a coisa toda. Mas assim, virtual, é bom a gente dar um certo encaminhamento a vocês. Fica muito burocrático ficar passando, não, vou te passar o PDF, eu vou ver não sei o quê, aí fica muita conversa e pronto. Bem, alguma coisa especial, vamos começar por aí. Vocês querem revisar alguma coisa especial que eu falei semana passada? Posso dar continuidade? Vocês também podem
Sinta-se à vontade. Tá tudo bem? Até agora? Tá tudo bem, professor. Pode dar Então continuidade. vamos lá. Vamos então dar essa continuidade. Eu acredito que com vocês, eu fui até mais ou menos a questão, eu cheguei a falar da parte toda da parte de embriológica, né? A gente fez a aula inaugural, deu tempo de falar, já de começar com vocês, é porque eu não li o slide. O que vocês tinham lá no final? Eu cheguei a falar com vocês já da embriologia, do sistema nervoso, a gente chegou a começar? Ou não? Acho que não. Não, né? A gente só conversou. Ah, não, agora eu tô lembrando de vocês. A gente conversou tanto, ficou conversando tanto de ponto, de aula, não sei o quê, que acabou estendendo, não foi isso? Então, ótimo. Então, vocês começam do zero mesmo. Vamos lá. Começamos por aqui, meninas. Vamos começar com essa boa e velha palavra que vai fazer parte da vida de vocês, chamada homeostase. Vamos lá. Então, agora oficialmente, começando. A questão exatamente do termo homeostase, meninas, é que você tem o quê? Você sempre tem que raciocinar em relação ao equilíbrio que você tem em relação ao corpo, suas células, suas unidades funcionais. Por que a gente começa sempre por células? Porque é ela que compõe, obviamente, a unidade estrutural chamada tecido. Se você estivesse comparando com uma casa, com algo do gênero, eu estaria falando o quê? De uns tijolos compondo minha parede. E essa parede ia ter o quê? Formar divisórias dentro da casa, onde você teria sala, cozinha, os quartos, tudo isso, obviamente, sendo o quê? Componentes. É a mesma coisa do sistema, o corpo humano. Você tendo a unidade que você tem célula, você vai ter o quê? Tecidos, órgãos, certamente depois juntando-se os sistemas, e esses sistemas vão dar o quê? O equilíbrio que você tem para o corpo. E esse equilíbrio, exatamente, que a gente chama de um equilíbrio dinâmico, que você tem entre o meio externo e o meio interno. Que meio interno é esse? Suas células funcionando. E o ambiente, você chama exatamente de quê? Homeostase. Mas as patologias, quando elas, de repente, acometem o indivíduo, você pode ter o quê? Um comprometimento o indivíduo fica doente, fica exatamente, perde a sua saúde. Você também considera como uma quebra de homeostase? Sim, considera. O indivíduo, ao perder exatamente sua saúde, você vai quebrar esse equilíbrio, essa homeostase. Nem preciso dizer para vocês, né? Quando vocês pegam uma gripe, como a gente sente o quê? Mal, dores musculares, as vias aéreas o quê? Obstruídas. Então, uma série de problemas, os quais tiram exatamente o clima de normalidade desse ambiente. Por isso que você compara sempre isso ao quê? Uma balança. A ideia da balança dá esse o quê? Esse equilíbrio importante para o corpo. Dá exatamente o quê? Esse poder para que esse corpo possa, por sua vez, estar certamente que sincronizado com o quê? Com todo o ambiente. Então, você pode desempenhar suas atividades, suas funções normalmente, sem requerer o quê? Uma série de eventos, como, por exemplo, sistemas de defesa, como, por exemplo, a questão da própria... Vocês vão ver isso, inclusive, em imunologia, né? Que vocês são primeiro semestre. Então, vocês vão ver uma série de situações, até mesmo aqui, que eu vou mostrar a quebra dessa homeostase, as patologias. Então, como eu disse a vocês, até acho que eu me lembro que eu falei isso para vocês logo no início, eu falei que sempre eu começo com o quê? Os tecidos em equilíbrio, é assim que a gente vai ver o sistema nervoso, cardíaco, respiratório, para depois passar o quê? Para os eventos patológicos, os eventos exatamente que quebram essa estabilidade. E essa estabilidade está ligada também ao que está aqui embaixo. Ou seja, você manter a sua temperatura, que exatamente nós somos o quê? Seres homeotérmicos, mantemos a nossa temperatura exatamente o quê? Próxima da casa, não há oscilações muito grandes, tá bom? Então, obviamente, mas não tem a febre, mas a febre, às vezes, quando está um pouco acima que 38 graus, 1 grau a mais, ela inclusive é importante para o metabolismo. Vocês vão ver isso em imuno, por exemplo. Vocês vão ver que isso acelera exatamente que as reações metabólicas, permite exatamente que o indivíduo possa ter certamente um desempenho funcional muito melhor. Temos aí também a própria irrigação sanguínea, que a gente vai ver muito bem quando chegar em cardíaco. Então, vocês vão ver o quê? A questão de você poder levar oxigênio, nutrientes, tudo isso no sangue. E, é claro, manter um equilíbrio, que a gente chama exatamente de pH, o potencial de hidrogênio.
uma coisa que vocês viram em química, e é muito importante para o nosso corpo. Eu vou de vez em quando falar dele. E por que esse potencial de hidrogênio vai ser importante? Porque a acidez e a alcalinidade, tá, é um evento que acontece para funcionar o quê? As enzimas, por exemplo. As enzimas das nossas células são importantes e tem exatamente uma faixa na qual ela deve funcionar. Às vezes um pouco alcalina, às vezes um pouco ácida, mas não pode ter muita variação, senão o sistema para. Inclusive, a gente vai usar uns exemplos desses para o sistema nervoso depois. Oxigenação, energia, nutrientes, tudo isso, obviamente, o organismo vai precisar, vai ter que ter o que acesso a isso e, consequentemente, para poder desempenhar o que? O seu papel certamente de regulação, de equilíbrio, né? E com isso poder funcionar de uma forma adequada. Mas, vamos lá. Nossa unidade, certamente a própria célula, é importante para isso aí. E por que ela é importante? Porque ela, através do seu núcleo, onde tem informação, que é exatamente o DNA, o ácido desoxirribonucleico, e também toda a informação que sai daqui do núcleo e segue para o citoplasma, para você ter as sínteses de enzimas, de proteínas, de uma série de produtos os quais vão ser essenciais para a atividade celular. Então, com isso, o que vai acontecer? Mas isso fica para a célula? Não. Certamente a gente vai ver que essa célula exporta muita coisa para fora dela. Então, ela vai mandar muita coisa para o corpo, tipo os hormônios, por exemplo. Ou então ela vai precisar importar muita coisa, muito metabólito, muita água, muitos íons, para que ela faça seus processos, obviamente, de atividade metabólica. Por isso, vai envolver aí mitocôndria, a produção de energia, vai envolver todo o aspecto de organelas que fazem a questão do quê? De síntese e exportação dessas proteínas, ou seja, estou falando do retículo endoplasmático, que depois joga para o complexo de Golgi, que depois manda isso por vesículas para o meio externo. Então, todos esses processos metabólicos são importantes e existem para a célula, e que certamente vão contribuir com um bom desempenho do organismo. Tudo bem até aí, garotos? Alguma coisa que vocês... Estou falando rapidinho, tá tudo tranquilo. Qualquer coisa já sabe, me para. Tranquilo. Então, ok. Então, com isso, o que acontece? Nós estamos certamente falando do sistema nervoso. Então, nossa unidade funcional, daqui a pouco a gente vai citar, é o neurônio. E, é claro, tudo isso vai começar através do desenvolvimento embrionário. O processo de desenvolvimento embrionário, tá? Ele, vamos dizer assim, ele é básico para essa estruturação que você tem, certamente, em relação à própria célula, ao próprio tecido. E inclusive, eu posso ressaltar uma coisa bem interessante e importante para vocês. Uma das primeiras estruturas que aparece exatamente é o sistema nervoso. Antes de você pensar em qualquer órgão no corpo. Ele é tão importante porque ele é um grande coordenador, e a gente vai deixar isso muito bem claro ao longo dessa unidade, né, falando muito bem disso, que vai mostrar que você tem o quê? Os eventos embrionários vão marcar muito bem isso. Por isso, vocês vão ter o quê? As células se organizando, né, formando uma central que vai ser o cérebro, e depois umas zonas periféricas, que eu vou chamar de sistema nervoso periférico, que vai distribuir esses nervos por todo o corpo. Com isso aí, a gente precisa estudar embriologia, ou seja, esse desenvolvimento embrionário. Vocês vão ver certamente quando verem lá com as professoras, vocês vão ver a questão de todo desenvolvimento, parte desse desenvolvimento, obviamente, em fecundação, né? Mas eu vou precisar só de um pedacinho, eu vou pensar um pouco essa aula, tá? Para a gente poder exatamente ver o que parte surge exatamente o sistema nervoso. Porque é importante ver essa origem embrionária, que marca exatamente o quê? A função de como vai aparecer esse cérebro e certamente aquele prolongamento que você tem nas costas, que é a coluna vertebral, o sistema raquidiano. Então, com isso, você vai ter uma importante funcionalidade para isso aí e, por isso, ele é um dos primeiros a aparecer. Continuando. Vejam aí, certamente eu não vou entrar em muitos detalhes em relação à própria reprodução, mas eu vou pegar alguns pedaços disso. Vocês estão vendo nesse instante um ovário, tá bom? Bem aqui na sua frente. Certamente é um órgão pai, então você tem de um lado e de outro. Isso aqui é a trompa de Falópio, tá bom? Também par, e uma estrutura única chamada útero. Quando o ovário, vocês têm exatamente as ovulações, e libera exatamente os chamados ovócitos,
Então, os chamados ovócitos vão vão se transformar, vão ser modificados para se transformar em quê? Nos óvulos. Nesse encontro, obviamente, caso haja fecundação, nesse encontro que pode haver no terço médio da trompa de Falópio entre espermatozoide e óvulo, você vai ter o quê? A formação de uma massa de células, que não é nem o óvulo, que é o gameta feminino, e muito menos o espermatozoide, que é o gameta masculino. Eles são uma junção. Então, com isso, essa célula, essa massa de células, vamos chamar dessa maneira, ela vai ser formada e, através de divisões celulares, mitoses, você vai ter o quê? Rapidamente, um aumento de crescimento dessa massa celular. E vão ganhar vários nomes. Primeiro, depois da junção, você tem a célula ovo-zigoto e ela vai modificando, tá? Então, com isso, a tendência é que, mais ou menos entre um pouco mais de 72 horas, perdão, um pouco mais de 72 horas, você já tem uma grande massa de células e mais ou menos com 5 dias ela já está chegando aonde? Para ser implantada aqui no útero. Então, com isso, esse embrião previamente formado, que é exatamente uma estrutura como essa, isso aqui mostra exatamente esses altos aqui, exatamente essas, digamos assim, essas protuberâncias, mostra exatamente o processo de divisão celular. Isso aqui exatamente é pós a célula ovo-zigoto, que a gente chama de blastocisto. É isso aqui que vai entrar na parede uterina e vai formar um embrião dentro em breve. Então, com isso, o que vai acontecer? Rompe-se uma membrana, a zona pelúcida, e com isso o blastocisto ele vai entrar nessa parede uterina que ela já está o quê? Previamente desenvolvida. Vocês sabem que o quê? E vocês também vão ver isso de novo, vão aprender também, se for o caso, que lá no seu ciclo ovulatório tem um determinado momento que é o quê? A parede uterina, ela se desenvolve. Como ela se desenvolve, ela ganha exatamente o volume, ela vai ficar bastante vascularizada. Então, se ela não sofrer, obviamente, não tiver a fecundação, você tem a descido, ou seja, a queda da parede uterina, e você culmina exatamente com o finalzinho, para o início do próximo ciclo, que é a menstruação. Mas caso haja fecundação, essa menstruação vai cessar, obviamente, a parede uterina vai ficar estável, porque vai ter muito hormônio envolvendo nisso, aí vocês vão aprender lá nas disciplinas específicas, né? E, é claro, o blastocisto vai se implantar nessa parede uterina e vai começar a se modificar. Então, com isso, o que acontece? O blastocisto ele entra no endométrio e vai tender a buscar o quê? Os vasos sanguíneos. São exatamente isso aqui que eu estou apontando aqui ao redor, garotas. Então, com isso, mais ou menos com uns 10 dias, o embrião vai se desenvolvendo rapidamente. Então, com essa divisão rápida, ele vai passar por diversos, obviamente, o quê? Etapas, tá? Então, com 2 semanas, ele já ganha um certo volume. E começa a haver o quê? As segmentações, mais e mais rápidas, até chegar em outras etapas, tá bom? Ah, por que você está falando isso tão rápido? Porque essa parte aí, como eu falei para vocês, vocês vão ter um evento exatamente nisso, onde a professora vai falar sobre reprodução e ela vai citar mais sobre um pedaço dessa parte embriológica. Mas isso aqui são as etapas por onde o embrião passa, tá bom? Ele vai se transformando até se tornar numa que vai me interessar. Aí é que eu quero, que é a chamada fase de neurula. É uma fase mais avançada. É uma fase que depois ele vai começar a formar o quê? Órgãos, as estruturas dos órgãos e os próprios tecidos. Eles vão passar por um processo, meninas, que a gente chama de diferenciação. Deixa eu esclarecer o que é isso, que também é outra palavra que vocês vão levar o tempo todo na vida de vocês aí, quando for estudar as morfos. Quando a gente fala em diferenciar, eu estou falando igual ao termo especializar. Ou seja, na hora que eu tenho essa massa primeira aqui, que eu estou passando o cursor, o zigoto, ela não. Ah, Marcos, mas lá o embrião, a prévia do embrião já tem o braço, o pé. Não, não tem nada disso. Aquela massa de células. Exatamente como eu mostrei nesse desenho aqui, ó. Ele só é isso aqui. Aqui não tem braço, não tem perna, não tem cérebro, não tem nada. Essa massa de células sofrendo divisões celulares. Porém, num determinado momento, ela vai sofrer exatamente a tal da diferenciação. Diferenciar é o mesmo que especializar. Você vai ter especializações dessas células. Essas células vão se agrupar formando tecidos. Lembra a história do tijolo da parede? Então, exatamente, estou começando a formar a estrutura dessa casa, que agora estamos chamando de corpo humano.
Então, com isso aí, repara, no 18º dia, e olha como é precoce, estou falando um pouco mais de 2 semanas, você já tem o quê? Os primeiros indícios já da que vai ser o encéfalo e a chamada crista neural. Essa crista neural vai ser exatamente a coluna vertebral. Ou seja, com um pouco mais de 2 semanas, você já tem as primeiras células nervosas. É por isso que a gente fala que são limite entre o que era o embrião, tá bom? O próprio embrião e a massa de células. Porque você começa a ter especializações de tecidos, tá? Você vai ter os chamados, logo também vocês vão aprender, os chamados folhetos embrionários. Ectoderma, endoderma, mesoderma. Esses folhetos embrionários é que vão dar origem a várias coisas. Os dentes, a questão também dos tecidos, que vai ser o cardíaco, renal, ossos, tudo isso vão ser especializações. Então, com isso aí, o que vai acontecer? Mostra que o sistema nervoso ele é imprescindível exatamente nessa porção, nesse início para isso aí. E aí é o que vem interessante quando a gente vai vendo os desenhos. Repara uma coisa, o embrião, ele parece um monte de dobras, parece que você está pegando pensa que você está com uma bexiga de gás na mão, aquelas bexigas de aniversário, tá? E não está muito cheia, e você começa a dobrar ela. Você vai exatamente fazendo, apertando ela, ela aperta de um lado, aperta do outro, e você dobra. Você parece que são dobras. Essas dobras teciduais lembram exatamente isso aqui. Então, vão formar exatamente estruturas muito importantes, que agora eu vou me deter exatamente ao sistema nervoso, onde duas delas vão chamar muita atenção, que é exatamente o chamado suco neural e esse pontinho aqui, que eu vou chamar de notocorda. Por que isso é tão importante? A notocorda, em especial, já deixa eu frisar isso, é ela quem vai originar a coluna vertebral, as vértebras. As vértebras é como se fosse minha mão aqui, tá? Onde você tem um espaço. Esse espaço, exatamente, é por onde vão passar nervos. Inclusive, quando eu for descrever nervos para vocês, só para vocês terem uma ideia, a gente tem nervos microscópicos, como também tem nervos que chegam a um comprimento de 1 metro, que tem exatamente o quê? Na nossa coluna vertebral. São muito grandes, tá? Então, com isso, eles percorrem a nossa coluna e vão ligar exatamente o nosso cérebro ao resto do corpo, via coluna vertebral. É como se tivesse uma central telefônica cheia de ramais, passando por um monte de lugar, para dar ordens, para exatamente ser estimulado, inibido. Esse conceito exatamente vai ficar mais claro mais adiante. Mas aqui, como eu estava dizendo, a notocorda vai formar esse eixo, tá bom? Um eixo mesmo. A ideia é que você tivesse exatamente um eixo, onde em cima o suco neural vai ter o canal neural, onde você vai ter exatamente o quê? Os nervos. Os nervos vão estar exatamente aqui. E depois, com o tempo, vai ter a formação das vértebras, vão fazer isso. Vão fechar em cima dele, vão proteger. Tanto que se você pegar nas suas costas, você sente os ossos. As vértebras são encaixadas uma na outra. Tá? Então, com isso, eles vão proteger, vão formar um canal onde fica esses nervos e, por sua vez, vão o quê? Vão se dispersar em direção ao corpo. Vamos continuar um pouquinho mais. Então, com isso aí, repara o que está acontecendo. Olha as dobras que eu estava falando para vocês. Ó. Começa você ter o quê? Modificações teciduais. Você vai ter exatamente o que? A formação da notocorda. É aqui, ó, que eu estou falando. Você daqui a pouco começa a ter o quê? As primeiras estruturas nervosas. Por isso que você está chamando isso aqui de tubo neural. E daqui a pouco a gente vai chamar isso de vértebra. Aí repara, ó. A gente vai ter exatamente uma linha, em primeiro lugar, que eu chamo de linha primitiva. Essa linha primitiva, tá? Isso aqui é um embrião, tá bom? Você está vendo um embrião. Pensa que você está exatamente com o embrião olhando ele de cima. Então, com isso, o que acontece aqui, ó? Em cima, a gente vai ter daqui a pouco o que a gente vai chamar de cérebro. E isso aqui, que eu estou passando o cursor do computador, em verde, vai ser exatamente a coluna. Olha exatamente o que está acontecendo quando você pula de 18 para 21 dias. Começa a ter as chamadas pregas. As pregas são exatamente essas dobras. São dobras teciduais que daqui a pouco eu vou chamar de cavidades. Onde eu vou ter o que? A cavidade cardiorrespiratória, a cavidade exatamente o que? Abdominal, onde vão abrigar o que? Os órgãos digestivos, estruturas digestivas, ou seja, você vai ter uma série de cavidades. Então, os tecidos vão abraçar exatamente esses órgãos, essas regiões. Tudo bem até aí? Alguma coisa? Acelerei muito? Tudo certo? Deixa eu só beber uma água enquanto vocês pensam se está certo ou não.
Silêncio significa que tá certo. Vocês não cochilaram, vocês estão escutando. Então vamos lá. Aí repara só, olha que bonitinho, tá a cara do pai agora, ó. Repara, a parte craniana aqui em cima e exatamente, ó, quem tá aqui, o tubo neural. Então, com isso, o que acontece? Você vai ter aqui, inclusive daqui a pouco vai formar depois a saída, que a gente vai chamar de depois do ânus, que é exatamente o tubo digestivo. Mas repara o que eu falei para vocês, que é como se fosse um abraço. Esse tecido está dobrando um sobre o outro. É como se tivesse aquele eixo na notocorda, ele fosse fazendo isso, ó, fazendo exatamente essas pregas, que a gente inclusive chama de somitos, tá? Então, com isso, o que acontece? Vocês vão ter, opa, que é a parte mais importante, inclusive, da quarta para a quinta semana, a gente já vai ter definições do que a gente vai estudar daqui a pouco. Ou seja, olha o que eu vou botar aqui: o telencéfalo, o diencéfalo, mesencéfalo e o metencéfalo, que também é chamado de mielencéfalo. Essas estruturas que vocês estão vendo aqui, cada uma delas vão formar exatamente o quê? Os órgãos finais, as estruturas finais do sistema nervoso. Os hemisférios direito e esquerdo, que a gente vai estudar, os chamados nervos vão formar os núcleos de base, que vão exatamente dar ao que? A estrutura nervosa ao cérebro. Você vai ter o tálamo e hipotálamo, importantíssimo, tá bom? E por quê? O tálamo e hipotálamo são duas regiões muito ligadas uma à outra, principalmente o tálamo, onde você vai ter uma série de nervos chegando ali, inclusive vão ter regiões de memória, regiões das emoções, vão estar muito ligadas àquilo ali, e vão exatamente estar ligadas também ao hipotálamo. E logo mais abaixo, vocês vão aprender depois na morfofuncional do, deixa eu ver, vai ser de nervoso não, perdão, renal, digestivo e hormonal, você vai ver a hipófise. A hipófise, exatamente, você vai ter uma importante glândula que vai ser coordenada, vai sofrer uma interferência por parte do hipotálamo. Exatamente porque você vai ter uma série de neurotransmissores, exatamente uma série de hormônios que vão estimular exatamente quem? A hipófise, a produzir seus hormônios, diversos deles, que depois, inclusive, de vez em quando eu vou comentar sobre um ou outro. É claro, isso aqui é uma parte. Você ainda tem outras. Você tem lá, opa, cadê? O mesencéfalo, tá bom? Onde você vai ter as dilatações exatamente do próprio cérebro. E aqui embaixo, uma parte importantíssima, que vai nos interessar e muito, que é exatamente o quê? A chamada ponte cerebelo e bulbo. Essa região aqui está um pouco anterior ao quê? Próxima à coluna vertebral. Ela, inclusive, tem importantes centros de regulação cardiorrespiratória, ou seja, nós vamos ver no sistema nervoso e vamos comentar sobre eles exatamente na hora que eu chegar tanto no sistema cardíaco como no sistema respiratório. Nós vamos falar disso aí, tá bom? Então, essas regiões aqui, e é por isso que eu fiz questão de mostrar a parte embriológica para vocês, repara, estamos falando de quinta semana, ou seja, quinta semana, estamos falando exatamente de 35 dias, você já tem a formação do cérebro, ou seja, inclusive, esses neurônios já começam a funcionar. Tá? Você já tem exatamente o quê? Certas ligações, tá? Que logo, logo, o próprio... Por isso que a gente fala que o bebê, ele capta informações. Então, quando ele já tem o bebê formado, ele já pega muitas impressões do meio. Da música que a mãe está escutando, de repente lá na casa dela, passando pelos itens os quais, digamos, ela possa ingerir, se ela ingerir bebida alcoólica, se ela fumar, aquilo tudo pode alterar a química do cérebro do bebê. Então, tudo isso vai ser importante, inclusive eu vou comentar com vocês mais adiante desses eventos aí. Dúvidas com alguma coisa? Qualquer coisa, vai falando. E é claro, muitas vezes nós temos também alguns eventos que podem alterar esses processos de formação do próprio sistema nervoso, tá bom? Então, às vezes, está muito correlacionado, por exemplo, com eventos que podem ser chamados fatores teratogênicos, tá? Por exemplo, fármacos. Por isso que você fala, às vezes, para as mães evitarem ingestão de fármacos excessivamente, evitar exatamente que ela tome muitos remédios num período de gestação, por esse motivo. Você pode alterar a química desse cérebro. E, às vezes, o que acontece? Certos medicamentos podem causar exatamente o quê? Eventos mutacionais. Eventos exatamente que podem alterar
tá bom? É a questão também da própria estrutura de formação do corpo. Por exemplo, tinha uma substância, mais ou menos por volta dos anos 60, que ela inibia a questão dos enjoos durante a gravidez. Ela é chamada talidomida. A talidomida era extremamente tóxica para o bebê. Tanto que, às vezes, o que acontecia? A criança poderia nascer sem o quê? Parte do cérebro, às vezes ausência algum dos membros, né? Braço, perna. Tinha realmente uma série de eventos de má formação desses indivíduos, tá? E também existe alguns eventos que são muito comuns, que eu vou mostrar já já o desenho, como, por exemplo, a chamada espinha bífida, que você não tem um fechamento da notocorda adequado. Então, pode haver uma projeção dos nervos, tá bom? Em função disso aí. Eu já vou mostrar para vocês, que a gente chama, que pode ser exatamente chamado de meningocele ou mielomeningocele. Depende do grau que você tenha dessas formações, tá? Então, com isso, deixa eu mostrar aqui. Só um minuto. Você tem exatamente a projeção aqui da coluna, repara só. Você vem aqui com o canal, deveria estar exatamente obstruído, né? Você deveria ter o quê? Uma questão de uma junção envolvendo o sistema nervoso aqui, porém uma projeção. Então, às vezes, você tem que fazer uma intervenção, organizar, fazer exatamente uma pequena intervenção cirúrgica para que haja exatamente uma recolocação disso. Mas quando é bebê, está tudo certo, né? Geralmente, cicatrização é um processo que às vezes leva um pouquinho de tempo, mas daqui a pouco fecha, fica tudo normal. Mas pode haver sim, né? Haver sim essas modificações na estrutura de coluna vertebral do bebê, tá? Outra coisa. Aí, com isso, a gente começa a ver a própria estrutura do sistema nervoso. Tá? Então, a ideia que eu tinha para falar de embriologia seria isso, ou seja, o indivíduo, você forma isso por volta da 5ª semana, você tem a formação estrutural do sistema nervoso, e com isso você já está pronto para esse sistema nervoso entrar o quê? Em funcionamento. Com o nascimento dele, com o nascimento do indivíduo, você começa a ter exatamente o quê? Os trabalhos de informação por parte do cérebro. E isso é muito interessante, tá? Algumas coisas que eu vou comentar com vocês. Porque quando a gente nasce, você nasce mais ou menos com o quê? Com os que existe uma característica das células nervosas, tá? As células nervosas não são juntas, elas não são próximas umas às outras, como seria o tecido epitelial. Por exemplo, o tecido epitelial ele fica bem junto um ao outro. Mas o que acontece? No caso da célula nervosa, deixa eu mostrar aqui, você tem uns espaços entre elas. Você tem exatamente o quê? Um espaço entre uma célula e outra. Esse espaço é chamado de sinapse. A gente vai conversar muito sobre isso. As sinapses são exatamente eventos onde existem espaços entre... mas o neurônio não se toca? Não, não se toca. Mas ele consegue passar informação, transmissão de informações, obviamente, que de um neurônio para outro. Então, isso é muito importante em virtude disso aí. Com isso, o que acontece? A gente precisa entender melhor o que seria a própria estrutura de informação do cérebro, né? Porque essas sinapses vão compor o cérebro. E os neurônios, que são exatamente as células, vão ser importantes nesse aspecto aí. Mas por que eles são tão importantes? Vocês terem uma ideia, quando você nasce, está lá chorando, fazendo gugu dadá, e reclamando que está frio, ou querendo comida, você já tem 500 milhões de sinapses, que são exatamente esses espaços, com o desenvolvimento, obviamente, dos neurônios. Quando a gente for chegar um pouco mais, quase a 2 bilhões de neurônios, você vai ter pelo menos aí, tá? Um pouco até a gente chegar, que a gente chega a alguns trilhões deles, mas quando você nasce, já nasce com 500 milhões. Quando você chega à idade de adolescência, você tem pelo menos aí 1 bilhão nisso aí. Mas por que deu esse salto? E aí que vem a parte interessante, é a aprendizagem. Cada coisa que você vai aprendendo, cada coisa exatamente que você vai incorporando, eu não estou falando só de matemática, física, não estou falando disso, não. Estou falando desde você saber onde você guarda a chave da sua casa, até você saber o nome do seu avô. Tudo isso aí vão gerar sinapses, vão gerar exatamente memórias, vão gerar exatamente informações dos mais variados níveis, tá bom? Para que você possa exatamente o quê? Saber identificar as coisas. Então você vai ter o quê? Uma memória olfativa, você vai ter uma memória muito ligada também aos órgãos sentidos, que nós vamos discutir depois.
Por exemplo, memória olfativa, visual, do paladar. Então, tudo isso, tato. Então, tudo isso, tato, olfato, paladar, visão, todas elas, os órgãos do sentido, vão te dar exatamente o quê? Informações. E o cérebro vai captar tudo isso e vai armazenar. Vai ser informado o tempo todo. E com isso, com o passar do tempo, a gente vai aprender a se desenvolver. Vai aprender exatamente o quê? A fazer uma série de o quê? De funções, exatamente de executar essas funções e ser ágil em função disso aí. Bem, mas nada mais justo do que, em primeiro lugar, a gente conversar sobre o quê? A unidade morfofuncional do sistema nervoso, o cérebro. Então, com isso, o cérebro, o que ele tem de tão especial? Os neurônios. As unidades morfofuncionais deles, os neurônios, ela tem o quê? A mesma formação de qualquer célula. Membrana, aqui, ó, membrana aqui fora, citoplasma, aqui o azul, e o núcleo aqui. Ou seja, essas atividades, essas estruturas aí que estão aí, são as mesmas de qualquer célula. Mas só que o neurônio tem algumas particularidades quando comparados com outras células. Que são as seguintes. Por exemplo, vocês estão vendo que existem alguns prolongamentos na estrutura nervosa. Então, você tem lá os dendritos, repara aqui, ó, essas pequenas estruturas aqui, e uma outra que é muito importante, que é essa comprida aqui, envolvida por essas estruturas azuis, que eu já vou te contar quem são, o chamado axônio. E tem uma coisa que eu quero que vocês já saibam em função exatamente do que é chamado o sentido do impulso nervoso. Eu vou te contar depois que essas informações que eu estou falando, que elas circulam, por exemplo, dos órgãos do sentido para o cérebro. Você dá uma ordem em seu cérebro, para o seu sistema digestivo, seu sistema renal, seu próprio coração, ela é mandada exatamente através dos impulsos nervosos, que nada mais são que entrada e saída de dois íons, sódio e potássio, que a gente vai discutir já mais adiante, um pouquinho mais adiante. Então, sempre no neurônio, o sentido de quê? De migração desse impulso nervoso vai ser o quê? Corpo celular axônio. Ou seja, você vai ter um sentido de migração do impulso nervoso do corpo celular axônio. Sempre assim. Então, com isso, o que vai acontecer? Vai permitir que esse neurônio possa certamente mandar essa informação, mandar, obviamente, que esse circuito de informações para qualquer parte do corpo, e vale também dizer que esses neurônios, que vão estar, por exemplo, nos órgãos do sentido, os corpúsculos que estão na nossa pele, que captam sensações, vão levar também o quê? Isso do meio externo, certamente, essas informações do meio externo, para o meio interno, que seria o cérebro. Tudo bem até aí? Dúvidas, alguma coisa, meninas? Tudo bem. Tudo bem. Tá certo. Então tá tudo ótimo. Deixa eu só ver. Então, com isso, garotas, como eu estava dizendo lá, essa informação vai ser importante também ela circular por algumas questões físicas do neurônio. Tá? Ou seja, o neurônio precisa de algumas, digamos assim, particularidades que a gente vai ter que descrever em função disso aí. Primeira delas, como eu disse a vocês, o impulso nervoso, que a gente vai chamar depois de bomba de sódio e potássio, que vocês vão ver também isso muito lá em citologia, em CMC. Vocês vão ver exatamente que existe o quê? Uma entrada e saída do sódio e potássio ao longo do neurônio. Sempre no sentido corpo celular axônio. Até aí tá tudo bem, tá bom? Você vai ter esse percurso, obviamente, que é dessa informação. Até aí tá tudo certo. Mas só que tem um detalhe bem interessante aqui. Repara. Você está vendo aqui, ó, que você tem exatamente uns espessamentos em azul. Exatamente umas estruturas azuladas aqui. Isso aqui é exatamente o que a gente chama de bainha de mielina. E o que é a bainha de mielina? Vamos para um exemplo bem prático aqui para vocês. Espera aí, deixa eu pegar o meu exemplo que vocês vão entender já já para que serve a bainha de mielina. Opa, caiu alguma coisa aqui. Vamos lá. Então, deixa eu ligar aqui. Pronto. Estão vendo um fio na minha mão? Aqui? Fio? Vocês estão vendo? Sim. Sim. Beleza.
Então, reparando que o fio está encapado, né? Tá em preto aqui, tá tudo certo. Ele está devidamente isolado. Aí vamos dizer que eu pegasse aqui meu fio, que fosse uma tomada, encaixasse lá na parede e chegasse e a energia começasse a passar aqui. Se ele estiver isolado, eu pegar aqui, tá tudo beleza. Ou simplesmente eu vou encostar a mão aqui, não vou ter o quê? Passagem de corrente elétrica na minha mão. Não vou ter o quê? Um choque, né? Seria o contrário, se eu pegasse aqui uma faca, uma tesoura, arrancasse o encapamento desse fio, e encostasse a mão, eu ia tomar um tremendo de um choque. É a mesma ideia do teu neurônio. O teu neurônio, quando a energia passa aqui dele, no sentido corpo celular, axônio, ele vai sempre nesse sentido e a energia não dispersa. Por que você está falando de dispersar? Voltando de novo aqui para o fio. Aqui, tomada, está encaixado, eu encosto aqui. Se eu não tomo choque, a energia está passando aqui dentro. Ou seja, ela não está dispersando para onde? Minha mão. Então, com isso, eu posso encostar aqui à vontade, sem tomar nenhum choque. Tá tudo bem. Mas só que, se o indivíduo tiver com isso aqui desencapado, ou seja, vamos pensar agora no neurônio. Vamos falar desencapado, né? E é claro, se tiver sem a bainha de mielina, vocês podem exatamente ter o quê? Uma dispersão desse impulso nervoso. Você pode exatamente ter o quê? A propagação dessa energia para fora. E não nesse sentido único que eu estou te falando, que é o corpo celular axônio. E o que isso causa, professor? Causa exatamente que você vai ter o quê? Uma diminuição da informação. A informação ela vai passar, mas você vai perder parte dela. Por quê? É importante esse isolamento da bainha de mielina para que exatamente ela seja o quê? Tenha um percurso eficiente. Então, com isso, o que vai acontecer? A passagem de corrente elétrica aqui por ou seja, o impulso nervoso, a bomba de sódio e potássio, tudo a mesma coisa. Nesse sentido, corpo celular axônio, ela é eficiente porque o neurônio está o quê? Isolado. Tem exatamente quem? A bainha de mielina. E essa bainha de mielina tem uma característica química. Ela é exatamente uma capa de gordura. Isso é exatamente uma espessa capa de gordura. Ou seja, lipídios. Gordura que exatamente envolve isso aí. Ela aparece do nada? Não. Tem umas células, que eu vou apontar aqui para vocês, chamadas células de Schwann, tá? Essa amarelinha aqui, que se associa exatamente a elas aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Todas elas se associam aos pontos dos neurônios, dos axônios, né, do neurônio, no qual exatamente dá essa capa, dá exatamente essa proteção. Mas só que vocês estão notando uma coisa interessante aí. Se não estão notando, eu vou fazer vocês notarem. Repara que essa capa de bainha de mielina, essa capa de gordura, ela não é contínua. Olha ela com umas falhas aqui, ó. Uma. Ih, tá com defeito o neurônio. Tem nada de defeito. Nesse local, essas partes aqui tem exatamente esses espaços. Em primeiro lugar, isso leva um nome. Nós chamamos de nódulos ou nós de Ranvier. Tá? Os nódulos ou nós de Ranvier nada mais é não que tenha falta, tá? Tem uma redução exatamente o quê? Da quantidade de bainha de mielina. Então, com isso, quando chega... Mas o que chega quando chega o pulso nervoso aqui? Ele se perde? Não, e aí vem uma jogada biológica bem interessante. Ele vem vindo numa velocidade e dá saltos energéticos. É como se desse um salto. É igual você está caminhando, você vem caminhando rápido, e tem um obstáculo na sua frente, você vai dar um pulo por cima. É mais ou menos a ideia essa. Então, você tem um impulso nervoso passando aqui, e aqui você tem saltos de energia, para dar mais velocidade a isso. E eu já vou te contar uma outra novidade. Cada vez que você tiver essas capas de bainha de mielina, uma vez mais grossas, mais rápido vai esse impulso nervoso. Essa informação vai ser muito importante depois que eu te falar exatamente do tipo, na questão do comportamento do impulso nervoso ao longo da passagem, né? No sentido cérebro, obviamente corpo, e no sentido corpo para o cérebro. Lembre sempre que isso tudo que eu estou falando é via de mão dupla, tá? O cérebro manda mensagens, manda ordens para lá, e você traz um monte de informação para esse cérebro, para ver como ele vai responder. Às vezes vai querer que você corra, às vezes vai querer que você fique parado.
É mais ou menos a ideia do seguinte, vamos dizer assim, eu falo para vocês, meninas, levante-se agora, por favor, vão lá e peguem um copo de água e voltem para cá para a mesa. Você vai escutar, parar na sua cozinha, um local onde tem sua garrafinha de água, pega a sua aguinha e senta. Mas vai ser diferente dessa informação que eu vou te falar agora. Meninas, não queria te dizer, mas tem um Rottweiler enorme, com a boca aberta aí, babando do seu lado. Certamente essa informação é bem diferente, né? Você, no mínimo, vai dar um salto na cadeira, que o bicho vai começar a latir. Então, na hora que você escutar as duas informações, você vai tratá-las de formas diferentes. E o cérebro faz isso. Ele consegue separar os níveis de informação. Se fosse o Rottweiler, o que aconteceu? Você ia sair correndo aí, pular, sair gritando, pular a janela e ir embora. Mas se fosse o caso do copo d'água, você não precisava fazer isso, né? Levantava calmamente, ou esticava seu bracinho, pegava sua garrafa e ia tomar sua água. Ótimo. Por isso que o cérebro identifica isso. Então, a depender dessa forma de identificação, e é isso que depois a gente vai tratar também mais adiante, você vai ver que o cérebro tem comportamentos diferenciados em virtude disso aí. Tá bom? Bem, continuando. Então, eu tenho uma bainha de mielina, formada por quê? Uma associação com células conhecidas como células de Schwann, que formam exatamente essa capa de gordura aqui ao redor, tá bom? Uma capa lipídica, que é esse azul. Você tem o prolongamento do quê? Do seu neurônio, que tem o corpo celular, com os dendritos. Aqui, em direção ao quê? Ao axônio. O axônio exatamente sempre vai ser nesse sentido. Corpo celular, axônio, o sentido do quê? Do impulso nervoso. E detalhe, lembra que eu falei? Os neurônios eles não ficam colados um no outro como se fosse uma célula epitelial. Você tem exatamente essas fendas aqui, ó, os espaços que a gente chama aqui de fendas sinápticas. Então, com isso, os neurônios, repara que você tem aqui espaços. Ah, então você tem um problema para comunicar? Ao contrário. Você tem uma importante, eficiente forma de transmissão que depois eu vou te escrever. São exatamente essas vesículas aqui com essas substâncias. São neurotransmissores. Por enquanto, na sua cabeça, é só você chamar de neurotransmissores. Mas daqui a pouco a gente vai dar uma outra conotação, outro exatamente enfoque nisso aí. Muito importante em virtude disso. Onde você vai poder lançar nessa fenda, nesse espaço, os tais neurotransmissores para fazer o quê, professor? Para estimular o próximo neurônio. Por isso que você está vendo aqui, ó, as substâncias verdes encaixando nos receptores do próximo neurônio. E com isso eu estimulo o próximo neurônio e ele passa de novo a corrente elétrica, a questão do impulso nervoso, mais adiante, em virtude disso aí. Perguntinhas? Tudo bem? Então vamos lá. Tranquilo. Tranquilo. Então, como está tranquilo, está mole, como minhas caras alunos estão falando, significa, Marcos, está muito fácil esse assunto, graças a Deus. Vou passar na sua matéria com os pés nas costas. Muito bom ouvir isso. Então, com isso, significa o quê? Que vocês entenderam que o impulso nervoso passa do quê? Do corpo celular em direção ao axônio. Então, com isso, quanto mais mielinizar, que mielinizado é esse, professor? É a bainha de mielina. Essa bainha mais grossa, exatamente, essa capa de gordura que envolve os nervos, vai levar essas informações em direção ao quê? Aos seus extremos. Ou seja, corpo celular, axônio, passa o quê? Para o próximo neurônio. E ele segue adiante. Aí é a hora de nós agora vermos um videozinho. Ah, tem videozinho? Tem videozinho. E apareceu mais uma aqui, peraí. Carmen, a Beatriz, Ana, Alana. Quem chegou depois? Alguém que não falou comigo ainda? Ou vocês? Tinha 5. Foi Bia que chegou. Foi Bia que chegou. Bem-vindo, dona Bia. Deixa eu só pegar aqui o meu Obrigada. vídeo. Disponha. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um vídeo para mostrar um filme. Opa, tem filmezinho, tem que pegar a pipoca. Não, é bem rápido o filme. Não se preocupe, que nada que 2 minutos não resolva. Não precisa pegar pipoca. Vamos lá. Então, joga para cá. Eu vou deixar logo prontinho aqui para vocês verem. Então, no YouTube, só para vocês verem, porque eu tenho alguns, vocês vão notar que ao longo das aulas do sistema nervoso, cardíaco, eu tenho alguns vídeos, senão fica muito
concordo, né? Ter 2 horas da tarde ficar falando direto no ouvido de vocês, porque você estou escutando vocês roncando aí. Não quero vocês roncando na minha aula. Então, por dizer, se eu estivesse perto de vocês lá na sala, eu ia ver vocês roncando, que eu desligo lá geralmente eu desligo a luz, né? Se animou aqui. Geralmente, o que eu faço na sala de aula? Vocês estão dormindo, eu vou chegando de pertinho, estalo o dedo no seu ouvido. Aí você acorda rapidamente e foca de novo no que eu estou falando. Mas aqui eu não posso fazer isso, infelizmente. Então, com isso, tem que dar um jeito. E o jeito que eu dou é esse aqui. De vez em quando eu lanço um vídeo para vocês. Estão vendo a tela do meu computador ou não conseguiu ver? Se não, compartilha aqui de novo. Silêncio significa que não. Vocês não estão Sim, vendo. tá aparecendo a tela. Agora Viu saiu. o neurônio? Tinha um neurônio lá? Agora vai aparecer o neurônio. Pronto. É mais fácil eu compartilhar logo, né? Ficar perguntando, tá vendo, tá vendo. Estão vendo agora? Sim, agora. Agora melhorou, né? Então vamos ver o que esse cara tá falando aí. Deixa eu desligar o inglês dele. Vamos lá. E olha o que eu falei. Isso que vocês estão vendo aqui, exatamente passando o corpo celular para o axônio, exatamente é o tal do impulso nervoso. É o que mais adiante eu vou chamar de bomba de sódio e potássio. Tá? A bomba de sódio e potássio, que é exatamente a entrada e saída do sódio e do potássio, depois eu vou mostrar isso melhor mais adiante. Eu vou explicar o que é o impulso elétrico. Tá? Inclusive, a gente volta sempre a falar disso do coração também, né? Eu falo exatamente das 2 vezes que eu falo disso, é no sistema nervoso e no coração, que depende dessa carga aí. E o que acontece? Essa luminosidade é exatamente para simbolizar a questão da energia. Então, com isso, você está tendo um trânsito no sentido corpo celular, axônio. E isso vai migrando. Indo, passando de neurônio a neurônio, ele vai passando e transmitindo isso. Olha lá, chegando, ó, passando para o outro, pulando para o outro. E aí, quando a gente olha mais de perto, você está vendo exatamente uma. Opa, me deu um branco, minha. Ah, não pode dar um branco, não, porque tá cola aqui. Bainha de mielina. Mas me deu um branco outra coisa. O que é isso aqui grudado aqui, junto com a bainha de mielina? E qual é o nome dessa célula? Falei aí, meninas, enquanto eu bebo água. Eu esqueci. Me conta. Qual é o nome dessas células ligadas à bainha de mielina? Não sejam tímidas, podem falar. Qual é o nome da célula? Isso que, deixa eu ver se eu lembro de um nome, Yasmin está pensando. Estou lendo os pensamentos de Yasmin. Marcos, isso se chama célula de Schwann. Não foi isso que você pensou, Yasmin? Exatamente, foi isso mesmo. Exatamente, tá vendo só como eu leio mentes? Não preciso nem olhar para vocês. Se fosse lá na sala, eu olhava, eu fazia a leitura de olhos. Mas aqui, ó, eu leio mente. Tá vendo? Que professor bom é esse? Lemente, pois é, Lemente. Então, continuando, Lemente, tá? Então, com isso, você tem lá as bainhas de mielina, todas envoltas aqui, até amarelo, melhor do que o azul, envolvendo aqui o axônio. E, consequentemente, aqueles espaços, que são exatamente quem? Os nódulos de Ranvier. Repara que ó, a energia está passando, e as células, exatamente de Schwann, estão favorecendo essa formação aí, que eu vou mostrar mais de perto. Vai passando e ele dá pequenos saltos. Os saltos, a velocidade, é como se realmente fosse um corredor dando pequenos saltos. Então ele vai encurtar o caminho. Se ele só corresse, ele ia chegar. Se ele correr e saltar, ele vai chegar mais ainda. Não vai chegar no objetivo? Vai. Mas você dá exatamente o quê? Saltos nessa chamada propagação de energia. Então, com isso, essa propagação de energia vai ajudar muito ele nesse envio de informação. Opa, voltei demais. Esse envio de informação aqui, pode ser aqui, e essas passagens vão sendo cada vez mais rápidas, passando de neurônio a neurônio, sempre no sentido, olha lá, bainhas de mielina, que está mostrando para vocês, sempre no sentido corpo celular axônio. E olha o que está encaixando ali, vão ser exatamente as células de Schwann, que vão abraçar isso aqui e vão dar exatamente o quê? A mielinização. Essa mielinização nada mais é do que o quê? Você colocar uma capa de gordura nesse axônio e isolar aquilo ali. Com isso, vai permitir a passagem, já que como que aumenta de espécie, ele vai passando rapidamente
ao longo, obviamente, do neurônio, sempre no sentido corpo celular axônio e dando saltos aqui entre o nó, o nódulo de Ranvier, como queira. E daí? E daí? Que isso aqui. Vamos agora de novo lá para o nosso feijão com arroz. Aqui. Aqui. Opa, me perdi. Pronto. Vamos compartilhar aqui. Ups. Abrir compartilhamento. Slides. Prontinho. E aí, quando você olha exatamente essa... Aqui. Passamos daqui para cá. Temos que falar agora, depois de falarmos das unidades, do próprio cérebro. O cérebro em si, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser a junção desses neurônios. Ele vai ser exatamente a ideia de nós falarmos de duas, vamos dizer assim, de dois grandes grupos. O sistema nervoso, tá? Ele é dividido em duas grandes partes. O que a gente chama de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Esses dois grandes grupos vão ter uma série de subdivisões em virtude deles. Para quê? Para melhorar exatamente a tal da funcionalidade. Olha o que eu falei para vocês aqui. Ó. Sistema nervoso central, primeiro ponto, é dividido em encéfalo e medula espinhal. E repara aqui o que eu estava falando do encéfalo ainda agora, quando mostrei a parte embriológica. Olha quem está aqui. Ó. Mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo, todas aquelas estruturas que com 35 dias já estavam sendo formadas. Então, com isso, você apenas fez o quê? Um crescimento. Fez exatamente o quê? Um desenvolvimento a partir daquelas bases. Então, consequentemente, você teve uma expansão, obviamente, disso aí. Isso é importante porque faz com que o cérebro possa desempenhar vários papéis importantes para a sobrevivência, nossa sobrevivência, falar do indivíduo, mas nossa sobrevivência em especial, né, que eu estou querendo me referir. Então, com isso aí, isso expande para que você tenha o quê? Algumas partes essenciais, que eu vou discutir sobre cada uma delas, ou seja, o encéfalo, dividido em cérebro, cerebelo e o chamado tronco cefálico, onde você vai ter o mesencéfalo, ponte e bulbo. Inclusive, isso aqui, nós vamos tocar no assunto aqui no sistema nervoso, e quando a gente chegar no cardiorrespiratório, tanto do tecido cardíaco como do tecido respiratório, vamos falar novamente desses eventos. Então é importante que a gente fale deles, porque eles vão ser importantes pontos de controle para o sistema exatamente o quê? De batimentos cardíacos e também da nossa frequência respiratória em virtude disso. É claro, tem outros controles naquela região, tá bom? Meninos, quanto a isso não se preocupem, mas só que o sistema nervoso tem um importante acesso a essas regiões, que são imprescindíveis para o funcionamento do nosso organismo. Outra coisa que é importante, quando a gente fala do sistema nervoso periférico, nós vamos falar dos nervos. Olha aqui a questão exatamente dos espinhais, quando a gente estava falando agora, né, da coluna vertebral, que ela vai se estender daqui para baixo. Depois a gente vai ver isso, tanto nos slides, depois quando eu mostrar nas aulas práticas, lá no sistema fugiu. Da questão exatamente do modelo 3D, né, da biblioteca virtual. Nós vamos ter também alguns grupamentos importantes que precisamos depois aprender a distinguir, tá bom? Chamados gânglios, tá? Nós vamos conhecer como nervos pré-ganglionares e pós-ganglionares. Vai ser parte exatamente do sistema simpático e parasimpático. Vai ser muito importante, garotos, a gente conversar sobre isso, que isso vai dar uma série de controles importantíssimos em relação ao corpo. E mais ainda, por isso que eu estava falando na questão dos fármacos, né? Ah, mas você vai falar um pouco sobre isso? Vou. Apesar que o Ava sempre ele comenta alguma coisa, mas sempre Marcos, o professor Marcos, obviamente resolve, eu sempre gosto de falar disso, porque eu acho que é importante que o dentista entenda isso, porque senão vocês ficam leitores de bula, que vai ter um anestésico, o anestésico vai lá, vai e bloqueia. Tá, eu tenho que dar um ansiolítico. O ansiolítico faz o quê, professor? Eu posso misturar os dois? Não, não pode. Porque se você, de repente, um determinado tipo de anestesia, essa anestesia causar uma hipoglicemia e esse indivíduo for diabético, o cara paga na sua frente. Aí você não adianta arrancar seus cabelos lindos,
esticar para cima e dizer, ai meu Deus, o que eu faço? Você tem que entender o que está acontecendo. Por isso que vocês vão fazer, garotas, sempre uma coisa que é muito importante, que vocês vão aprender depois em clínica, chamada anamnese. O que é anamnese? Anamnese nada mais é do que entrevista. Exatamente. Tipo eu fiz com vocês. Garotas, vocês são que se mexem. Vocês primeiro. Já viram essa aula? Não, professor. Tivemos acesso lá. Ou seja, eu tenho que conhecer vocês e vocês também vão conhecer a mim. Isso é uma anamnese. Mas só que você vai te perguntar ao seu paciente. Vocês tomam o quê? Algum remédio? Vocês fazem uso contínuo de algum remédio? Vai perguntar ao seu paciente. Vai dizer sim ou não? Se for sim, qual tipo? É você sabendo como é o comportamento fisiológico, aí você exatamente vai saber por onde caminhar. Então, por quê? Por exemplo, se ele tiver um paciente no qual ele faça uso contínuo de insulina, é perigoso, às vezes, você entrar com anestesia, às vezes no início da manhã, quando ele faz o uso da insulina dele. Por quê? Porque se ele tomar insulina e você der um anestésico, os dois vão baixar tanto o açúcar dele no sangue que ele pode apagar. Então, você tem que saber exatamente como usar, que período usar, coisas desse gênero. Então, com isso, vocês têm que entender a fisiologia, não apenas o sistema nervoso, como o sistema cardiorrespiratório. Por isso que você aprende isso aí. Por isso que a gente está aqui conversando sobre isso. Porque quando você entende isso, fica mais fácil entender o que a bula está falando para você. Que a bula exatamente vai ter o quê? Os eventos, os fatores que causam exatamente os efeitos. Ah, mas o efeito não é o que eu estou esperando? Anestesiar, ser de repente um ansiolítico para acalmar, um analgésico para tirar dor de cabeça? É. Mas também o efeito colateral também é um efeito. E é isso que você tem que enxergar. Você pode ter os efeitos esperados e os inesperados. Ambos são efeitos. Você não tá. Ah, não significa que 100% daquele indivíduo que você prescrever um fármaco, que vocês vão ter um receituário que vai dar chance a vocês de ter acesso a vários tipos de fármaco, significa que vai ter um efeito esperado. Você não tinha graça, né? Então a população seria homogênea. Então você sabe que ela não é. Algum fármaco não vai ter efeito, outros você vai precisar aumentar a dose de anestesia, ou seja, vão ser comportamentos, eventos específicos para cada paciente. Por isso que entrevistar é tão importante, por isso que isso não é perda de tempo. É importante você sentar e conhecer aquela pessoa a qual você está lidando, tratando ela. Entendeu? Bem, voltando para cá para feijão com arroz. Então, com isso, meninas, o que acontece? Você tem o sistema nervoso central com esses eventos e o periférico com esses eventos, os quais nós vamos tratá-los de agora em diante. E daí, professor? E daí que isso aí tudo vai fazer o quê? Uma tremenda de uma divisão. Vai fazer exatamente o quê? Um processo onde eu possa, obviamente, partir do quê? De uma central, que é o cérebro. Olha que eu falei para vocês, a coluna vertebral aqui, ó, o sistema raquidiano, aquilo que eu te falei exatamente que é o... Deixa eu até ligar aqui para mostrar para vocês. Que é exatamente aquele abraço naqueles sistemas de nervos. Então, com isso, você permite que você proteja esses nervos. E esses nervos, por sua vez, possam passar aqui por dentro da coluna. Então, com isso, depois você faz uma distribuição. Essa distribuição vai diretamente para o quê? Para órgãos, tecidos, locais específicos. Ou então você vai captar várias informações aqui e vai devolver tudo para cá. Então, com isso, há essa troca. Por isso que é uma rede de comunicação. Por isso que o tecido nervoso estabelece exatamente esse intercâmbio, exatamente esse processo de troca, de envolvimento, de interação entre o quê? Corpo, cérebro e cérebro, corpo. Por isso que tem o quê? Essa harmonia. Por isso, aquela palavra que eu falei no início, chamada homeostase. Então, a homeostase exatamente dá esse caráter de equilíbrio, dá esse caráter exatamente de estabilização em relação ao quê? A todo o teu sistema orgânico. E daí, professor? Vamos lá para o daí. Você primeiro também tem que proteger tudo isso, né, garotas? O que acontece? Isso aqui não está tudo solto, né? Tudo exposto. Senão era complicado. Tanto que a gente vai falar, por exemplo, quando você for ver o cérebro, você tem a calota craniana, mas isso eu sei. Você tem a caixa craniana envolve esse cérebro e está tudo bem. Então está tudo protegido. Esse é o problema, não é só isso.
você vai ter camadas teciduais, você vai ter exatamente líquidos, os quais vão circular num percurso que crânio em direção à coluna, que vai permitir aqui a limpeza, a depuração do chamado líquido cefalorraquidiano, que a gente já vai já falar dele. Então, com isso, esse líquido tem que ser depurado, esse processo também de proteção tem que ser muito eficiente. Então, o que acontece? Isso tudo que eu estou falando envolve a proteção do encéfalo e da medula. E isso tudo é feito pelo quê? As 3 camadas, que eu vou te mostrar já já, exatamente de tecido, tá? Que vão formar isso aí, as chamadas meninges, tá bom? Então, a gente vai ter ainda lá camadas teciduais que eu vou chamar de arachnomater, pia mater, dura mater, são camadas que se interpõem, se intercalam e que vão proteger exatamente o quê? A estrutura cerebral, dentro do crânio. Você ainda vai ter o quê? A própria coluna, onde você vai ter o líquido cefalorraquidiano passando por ela, tá bom? Então, com isso, você vai passar tanto pela coluna, vai em direção ao cérebro e vai voltar. Então, você vai ter uma remoção de impurezas, uma série de eventos que vão ser importantes para a proteção, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Sem contar os nutrientes que o próprio sangue leva e você vai nutrir esse cérebro. Lembre-se que, deixa eu mostrar nesse vídeo. Antes disso, deixa eu falar primeiro das camadas. Você ainda tem a questão das próprias meninges, tá? Vamos começar por elas. São 3 camadas de tecidos, onde você vai ter aqui a dura mater, que vai conferir essa durabilidade, tá bom? Essa maior espessura, vai drenar também esse sangue, ou seja, uma série de metabólitos, os quais possam intoxicar esse cérebro, vai te permitir exatamente para devolver isso aos vasos sanguíneos. Eu vou mostrar já isso para você, como é que isso funciona. Você vai ter a aracnoide mater, tá? Que ela fica frouxamente aderida, não fica tão grudada. Então você vai ter um espaço que vai permitir essa circulação do chamado líquido cefalorraquidiano, ou também LCE, é a mesma coisa, tá? Cérebro espinhal. Você pode chamar de LCR, cefalorraquidiano, ou cérebro espinhal, CE, junto com a pia mater, onde você vai ter o quê? Essa parte mais fina, que vai ser ligada exatamente à superfície do tecido nervoso, tá? Deixa eu te mostrar aqui como ela se arruma, fica melhor. Pronto. Então, você tem aqui as meninges do cérebro, e você tem aqui, ó, as camadas. A dura mater, que é mais próxima à calota craniana, tá bom? Depois vem a aracnoide, que se intercala, se interpõe entre a dura mater e a pia mater, e a pia mater, que é uma membrana que envolve esse cérebro. Então, com isso, você garante essa proteção, você garante exatamente o quê? Que você tem o quê? O líquido aqui dando digamos assim, uma proteção. É como se fosse um airbag. Vamos pensar a ideia do airbag, aquela estrutura que infla e não deixa o motorista bater a região da caixa torácica no volante. Segura. É mais ou menos isso. Porque se eu tivesse somente o crânio, os ossos, você teria uma pressão muito grande, até do peso, em função em cima do cérebro. Então, poderia prejudicar a estrutura cerebral. Então, o que acontece? Você tem um processo onde o indivíduo tem isso aqui, e aqui no meio você tem a circulação do líquido. Então, com isso, o líquido circulando aí vai ser exatamente, deixa eu te mostrar a estrutura. Essas regiões aqui, ó, que passam o líquido cefalorraquidiano ao cérebro espinhal, os chamados ventrículos, produzem esse líquido para circular por isso aqui. Passa aqui para a coluna vertebral, que vai estar aqui, volta, passa por aqui e vai o que? Percorrendo toda a estrutura, nutrindo, limpando, levando células, exatamente de defesa. Então, com isso, vai garantir que exatamente com os chamados plexos coroides, tá? Você possa fazer essa nutrição e essa manutenção desses eventos aí. Alguma perguntinha, alguma coisa, garotas? Então, Não, vamos lá. Tudo bem. Enquanto não, professor. Qualquer coisa, me para. Vamos embora. Então, com isso, com essas regiões, garantindo exatamente que todos os plexos, toda essa região produzem isso constantemente, vai ser constantemente produzido? É. Porque isso vai circular e vai passar próximo. Deixa eu mostrar se está aqui logo depois. Vou voltar um slide, mas eu quero te mostrar isso aqui. A chamada barreira hematoencefálica. São vasos sanguíneos que você tem ao seu redor.
Isso aqui, tudo que você está vendo aqui em branquinho, são células de defesa, que estão aqui próximas. Ou seja, você tem um importante sistema de defesa do sangue que passa aqui, e um outro, que depois ainda vou te mostrar mais coisas lá naquele cérebro. Ah, achei que só tinha um neurônio. Não. Você tem um neurônio e tem as células exatamente que vão defender também aquele sistema nervoso, tá bom? A gente vai depois classificar, existem grupos de neurônios específicos para algumas funções. A gente vai comentar já já sobre isso. Então, você vai ter esses grupos de defesa para garantir exatamente a estabilidade disso aqui. Mas deixa eu voltar ao anterior. Então, como eu disse a vocês, repara, você tem a proteção física, tá bom? Ou seja, os impactos, o amortecimento, o peso, como eu falei a vocês, que ameniza esse peso, né, da estrutura. Uma proteção química em virtude disso aí, tá bom? Então você vai poder o quê? Remover impurezas do sangue, isso é importante. Vários fármacos, substâncias, álcool, substâncias químicas, drogas, que possa vir a afetar a estrutura do cérebro, tá bom? Elas sofrem o que? Uma depuração. Por isso que eu comentei, fiz um comentário da história do bebê. Pense que o bebê tá o quê? Toda essa estrutura, isso praticamente não tem. Tanto que você sabe que não tem, sabe por quê? Repara uma coisa, quando você pega um bebê muito jovem, tá bom? Bem, bem recém-nascido, você praticamente já até afunda o seu dedo na chamada moleirinha do bebê. Por quê? Porque exatamente as estruturas das placas que você tem aqui da caixa craniana, porque a caixa craniana, vocês vão aprender a integumentar, que os ossos são várias placas de ossos que vão se juntando. E você tem placas cartilaginosas entre cada uma delas. Então, elas vão se fusionando, se fechando para formar a calota craniana. Então, quando você está o quê? Formando ainda, você não tem a formação do crânio, de repente a mulher pode começar a ingerir drogas, de repente analgésicos, anestésicos, alguma outra substância, remédio para enjoo, isso pode afetar a química metabólica do bebê. Exatamente por isso. Está muito desprotegido a estrutura, o sistema. E a ligação, exatamente, ou seja, a questão da circulação entre mãe e filha é muito íntima. Então, com isso, há uma interação. Então, é uma troca de nutrientes, mas também pode passar esses processos químicos. Por isso que quando você tem lá agora, nós, adultos, temos isso, então é importante o líquido cefalorraquidiano, o cérebro espinhal, para fazer isso. Não só levar estes nutrientes, garotas, mas também levar o quê? Proteínas específicas, levar a questão de células para lá, retirar, obviamente, o que? Também você retirar certas estruturas que possam estar ali, porque depois eu vou comentar, não, mais adiante eu comento, também tem certas patologias que podem afetar também a pressão exatamente que desse líquido cefalorraquidiano. E a gente vai conversar depois sobre isso, tá bom? Bem, continuando. O cérebro vão ter algumas estruturas em especial que a gente vai tratar eles ao longo do tempo. Então, uma coisa bem interessante é a gente ter essas definições do que significa isso. Por exemplo, eu falei para vocês, lembra que eu fiquei batendo logo quando eu falei de neurônio? Olha, neurônio é formado por corpo celular axônio, corpo celular axônio. Essa ideia de falar isso aí era muito pensando nisso que eu vou falar agora. O sistema nervoso central, quando você tem os corpos celulares dos neurônios, eles levam o nome de núcleos, tá? E os feixes axônicos, ou seja, os axônios dos neurônios, nós vamos chamar eles de tratos. Então, tratos vão ser o quê? Os feixes axônicos, os axônios neuronais, e os núcleos vão ser o quê? Os corpos celulares. Então, com isso, o sistema nervoso central vai ter essa divisão aí. Já o sistema nervoso periférico vai ter o quê? Corpos celulares também, mas só que lá eles não se chamam núcleos, vão ser chamados de gânglios. E os feixes axônicos vão ser chamados de nervos. Se vocês lembrarem um pouquinho mais atrás, se mexer um pouquinho na memória, eu falei rapidamente, vão ter os eventos pré-ganglionares e pós-ganglionares. A gente vai entender depois isso com calma. Agora eu não vou falar disso. São exatamente esses feixes de nervos. Isso é muito importante para estímulos, tá? Nós temos níveis de resposta. Lembra a história do cachorro que eu falei ainda agora? E você levantar e tomar um copo de água? É mais ou menos isso.
É a ideia do estímulo que você vai dar o quê? A seus músculos, a seus órgãos, em função exatamente o quê? Da resposta que você vai ter no cérebro. Então, essa resposta cerebral vai depender muito disso aí, em função disso. Então, lembre-se, corpos celulares dos neurônios. Corpos celulares dos neurônios vão formar os núcleos e a questão dos axônios juntos vão formar o que os chamados tratos. No sistema nervoso periférico, corpos celulares dos neurônios vão formar o quê? Gânglios, e os axônios dos neurônios vão formar o quê? Os nervos. Vamos voltar a falar disso? Vamos certamente falar disso dentro em breve. Aí vem mais uma outra história. A questão da famosa substância cinzenta e substância branca. Toda vez que eu falar em substância cinzenta, meninas, eu vou estar falando de neurônios chamados de amielínicos. Mas esse A, eu queria que vocês tivessem uma certa limitação com ele. Porque o A, se vocês sabem, né, que ele indica negação, né, sem, né? Mas só que tem um detalhe. Eu não quero dizer que o neurônio não tenha bainha de mielina. Ele tem exatamente o quê? Pouca bainha de mielina, tá? É no sentido exatamente de reduzido, tá? Não vai ter uma ausência, não vai ter falta. Senão você tem dispersão, obviamente, da questão do impulso nervoso. Então, com isso, quando eu falo o termo amielínico, é que você tem pouca bainha de mielina. Depois, substância branca. Quando eu falar em substância branca, meninas, eu vou estar falando exatamente de o quê? Axônios mielinizados. Se é mielinizados, vai estar cheio daquela bainha de mielina, cheio daquelas capas de gordura. Ou seja, a velocidade de informação vai ser bem rápida. Vocês já podem pensar nisso, tá? Ah, mas por que você está dizendo isso? Porque o sistema nervoso central e periférico vai ter uma pequena diferença em função disso aí. Então, daqui a pouco a gente vai falar disso também. Aí vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. Mas sempre lembrem disso. Substância cinzenta são neurônios amielínicos e substância branca são sempre o quê? Neurônios com muita mielina, ou seja, muita capa de gordura, muita exatamente estruturação, ou seja, vão passar informações bem rápidas em virtude disso aí. Depois, nós temos exatamente a famosa divisão do cérebro, como eu disse a vocês, do encéfalo, tá? Então, o encéfalo, ele apresenta, em primeiro lugar, 3 pontos principais, que é o cérebro, cerebelo e tronco cefálico, perdão. O cérebro é dividido em telencéfalo e diencéfalo, tá? O telencéfalo aqui e o diencéfalo aqui. O tronco encefálico, você vai ter o mesencéfalo, um pouquinho mais acima aqui, a ponte aqui e o bulbo aqui. Vão ser essas regiões aqui. E depois vem o cerebelo aqui. Vão ter funções diferenciadas para cada uma delas? Vai. Vou ter que saber? Vai, certamente, mas é óbvio que sim. Então, por isso que a gente depois ainda vai destrinchar cada uma dessas partes. Então, vai ser bem importante isso aí. Não me esqueçam disso. A gente vai falar disso em breve. Caminhando. O próprio encéfalo, para começar, tá bom? Ou seja, quando eu falar dele, exatamente da estrutura do encéfalo, você vai... Opa, aqui. A própria estrutura do encéfalo possui o quê? Uma série exatamente das chamadas o quê? Regiões, os chamados lobos, sulcos, onde você vai ter o que também as meninges. Então, com isso, o que acontece? Vários desses sulcos, várias dessas regiões vão determinar o quê? Funções exatamente relacionadas, que vão estar interligadas com o corpo. Funções que vão estar ligadas à memória. Então, com isso, eu vou poder controlar o quê? Tanto eventos o quê? Emocionais, memória, a questão também de que eventos ligados o quê? A órgãos. Então, isso tudo vai ser muito importante. Então, por isso que você sempre vai ter o quê? Sempre tem que lembrar disso. Você tem o encéfalo com essa prolongamento, essa ligação em relação à coluna vertebral, que vai permitir o envio, e de novo refrisando, é uma via de mão dupla. Você manda informações para o corpo e o corpo te devolve também informações para aqui. Caminhando. Aí no cérebro, você vai ter o quê? 2 partes muito importantes, que são exatamente os chamados hemisférios, o direito e o esquerdo. Eles vão ser importantes porque nessas regiões nós vamos ter várias conexões ligadas ao quê? A respostas, vamos dizer assim, mais
rápidas e algumas respostas as quais vão envolver muitos órgãos. Tudo vai depender exatamente dessa integração que você vai ter nesse processo. Então, com isso, essa junção dos hemisférios direito e esquerdo, e mais ainda, a questão dos chamados telencéfalos, que vão estar conectados, a gente chama exatamente de uma estrutura chamada corpo caloso, te envolve ainda outras quatro sub-regiões, chamadas de frontal, parietal, occipital e temporal. Essas regiões, todas integradas, tá bom? Vão dar o quê? Uma série de quê? De transmissão de informações, as quais vão o quê? Em direção ao corpo para esse tipo de resposta. Outra coisa importante, vocês vão ter o quê? Exatamente a questão de você poder integrar o quê? As mensagens, como eu falei ainda agora, internas e externas. Ou seja, esse trânsito de informações em função disso. Por isso que a gente vai responder o quê? De formas diferentes a esses processos. E olha o que eu disse para vocês aqui. Eu ia começar a comentar sobre isso. Aqui você já tem a primeira parte do que eu quero dizer para vocês. Substância branca, substância cinzenta. Substância branca, você tinha o quê? Lembra que eu disse? Fibras bastante mielinizadas, ou seja, vocês vão ter uma grande parte de informação aqui. E a substância cinzenta, ela está no córtex cerebral. E isso aqui, deixa eu até voltar para te mostrar o que eu quero dizer com isso. Deixa eu usar esse cérebro aqui. Quando eu falar que estiver no córtex, está na periferia. A substância branca que ele está se referindo aqui, ó. Olha o que ele está dizendo para você aqui. Cadê? Aqui. Substância branca. Então, exatamente, corpo caloso e exatamente o que? Nas regiões mais centrais. O que isso significa, meninas? Significa o seguinte, já que a informação é tão importante para o corpo, nada mais justo do que eu botar numa região mais protegida, mais internalizada. Por isso que esses neurônios mielínicos, ou seja, a substância branca, no sistema nervoso central, vai estar mais interna. Já os neurônios amielínicos, que ele está falando exatamente de córtex, ele está falando exatamente de quê? Que os amielínicos estão aqui, ó, no córtex cerebral. Deixa eu voltar de novo aqui, ó. Funções cognitivas superiores, substância cinzenta, ou seja, periférico. Traduzindo o que eu quero dizer, garotas, eu quero te mostrar o seguinte, que, vamos dizer, não que as informações tenham tanta, vamos dizer assim, pouca ou muita validade. Todas elas são importantes, mas simplesmente as que são mais importantes na questão da sobrevivência vão estar mais internalizadas em relação a outra. Repara que você tem exatamente o quê? Ó? Eventos emocionais, eventos exatamente o quê? Ligações cognitivas, ou seja, você poder fazer associações, você poder visualizar, somar cores, tudo isso está no córtex cerebral. Tá? Se vocês às vezes reparar, não sei se vocês já viram, tá? Vídeos ou filmes onde mostram exatamente o indivíduo fazendo operações no cérebro, e ele se mantém o quê? Semi-acordado, né? As regiões de dor estão o quê? Bloqueadas, e ele está lá com o crânio dele lá aberto, e está o neurocirurgião lá mexendo. Aí manda ele, mexe o dedo, aí ele vai escutando as ordens e vai mexendo, vai fazendo as coisas. Por quê? Para exatamente não lesionar na hora que estiver cortando lá a região do cérebro, exatamente algum nervo específico, né? Importante para o indivíduo. Então, com isso, vocês vão ter o quê? Importantes, exatamente o quê? Regiões em função disso aí, que vão estar sendo protegidas do que mais? Internamente. Então, mais internamente, vocês terão exatamente o quê? Essa possibilidade de fazer essa proteção e que não haja o quê? Perda de nenhuma função vital. E isso é muito importante, garotos. Por que é muito importante a gente não ter as perdas dessas funções vitais? Porque elas podem simplesmente também significar o quê? A vida do paciente, né? Ele não pode perder os centros respiratórios, não pode perder esses centros cardíacos dele, outras questões que são vitais para a sua sobrevivência. Será necessário exatamente ter o quê? Uma conservação dessas regiões. Por isso, biologicamente, o telencéfalo, ele mantém o quê? Essas regiões todas mais protegidas
em relação à substância cinzenta. E isso é uma característica do sistema nervoso central. Substância branca fica mais interna e a cinzenta mais periférica. Nem preciso dizer, né, que o sistema nervoso periférico é o contrário disso. Depois a gente vai ver que a substância branca no sistema nervoso periférico, ela é mais o quê? Mais para fora e a cinzenta é mais para dentro. Ah, por quê? Depois eu te conto, porque senão você não vem na aula, aí você não aparece por aqui. Então, seguramos esse mistério. Por que que é o inverso? Então, com isso, essas informações têm essa disponibilidade. Você vai ter aí uma importante região que a gente chama de sistema límbico, tá bom? O sistema límbico ele é formado por uma série de regiões, as quais são importantíssimas para o organismo, tá bom? Então, com isso, possibilita exatamente você ter o quê? A questão das emoções, o tálamo, que eu te falei, inclusive, que o evento do tálamo é ligado com o hipotálamo e depois vai ser envolvido o quê? Com a glândula hipófise, que vocês vão conhecer depois, que são exatamente o quê? Sistemas hormonais. Tem eventos de consciência ali também, bastante importantes, que eu falei para vocês. Opa, saiu aqui. Então, com isso, esses processos todos... Deixa eu voltar para... Só um minuto. Voltando. Voltamos. Pronto. Deixa eu ver. Foi. Então, com isso, esse processo todo que você tem aqui, ele tem uma importante integração. Então, essa integração que você tem em função disso, ou seja, a questão de cada uma dessas regiões, repara, são informações muito importantes para a gente. Ó. Aprendizagem, memória, todos os seus eventos de memória estão aqui mais centrais. As emoções. Então, muitas emoções que nós temos, às vezes, que nós esquecemos, elas estão armazenadas nessas partes mais centrais, que inclusive vão ser o quê? As noções dos nossos comportamentos. Muitos comportamentos que nós temos, muitas reações que às vezes a gente não sabe de onde é que veio, são exatamente em função dessas memórias que estão devidamente armazenadas dentro desse cérebro, dentro dessa estrutura, tá bom? Então, esses eventos ligados ao sistema límbico são muito importantes em função disso aí. O próprio tálamo, ele é um elo de ligação com o quê? Com essa parte mais superficial, para quê? Para que haja exatamente essa interação. Então, consequentemente, garotos, o que vai acontecer? Você vai possibilitar vocês terem diversos tipos de respostas mais eficientes, respostas as quais vão ser o quê? Imprescindíveis para que você possa reagir a um determinado tipo de evento. Então, às vezes, esses eventos são captados pelo córtex, enviado mais para o quê? Para o seu interior e, consequentemente, estabelecendo uma elo de ligação. É por isso, por exemplo, quando você compara, exatamente você vê, o que eu estava falando para vocês o tempo todo anteriormente, as funções sensoriais, motoras, consciência, tá muita coisa ligada no córtex, que manda a um elo de ligação com o quê? Com o mais interno. Então, tuas memórias, tuas eventos, exatamente, suas caixas de memórias estão exatamente aqui, mais internamente. Mas todo o teu elo de captação está tudo aqui por fora. Então, é o que eu falo, nós somos memórias por vários aspectos. Os órgãos do sentido dão essas informações de memória. Tato, olfato, paladar, visão. Tudo isso vai fazer com que você tenha exatamente o quê? Essa integração de memória, conforme, por exemplo, a gente vai despertando coisas. Vou perguntar para vocês, ó, meninas, vocês lembram, por exemplo, lá do gosto da ceia de Natal da casa da avó de vocês. Isso vai te fazer recordar, você chega às vezes até a lembrar, chega até a salivar, lembrando lá da comida da casa da vovó de vocês. Então, tudo isso leva vocês o quê? Experiências emotivas, experiências exatamente as quais vão, inclusive, levar a comportamentos em relação ao nosso sistema orgânico. O córtex cerebral, como eu disse a vocês aqui, olha o que eu falei para vocês, quando a gente estava falando lá, com mais detalhes. Centro integrador, são exatamente nossas tomadas de decisão, estão ligadas a isso aqui. Áreas sensoriais, ou seja, as questões das percepções que eu falei ainda agora, em relação ao próprio que os órgãos do sentido. O movimento dos músculos esqueléticos. Vocês vão aprender, meninas, logo em sistema tegumentar, quando vocês forem aprender sistema tegumentar, locomotor, reprodutor, que existe o quê? Grupos musculares. Apesar que nós vamos estudar um grupo específico, que vai ser o quê?
o estriado cardíaco, você vai ver que existem dois grandes grupos, o esquelético e o liso. O esquelético é um grupo no qual você tem o quê? Movimentos os quais você controla. Tipo, eu estou aqui falando, daqui a pouco paro de falar. Ou, de repente, eu mexo um braço, paro nesse braço. Mas, mesmo mexendo o braço, parando o braço, falando, parando minha voz, eu vou ter outros movimentos que não vão parar. O diafragma, por exemplo, que você tem lá no sistema respiratório. A questão, por exemplo, do movimento peristáltico. Vocês almoçaram, mas o processo de digestão não parou na hora que vocês vieram para a aula. Então, tem uma série de musculaturas que simplesmente elas não param em função da nossa vontade. Elas ocorrem independente da nossa vontade. Isso é músculo liso. O músculo liso tem um sistema de contração que ocorre independente da nossa vontade e ocorre também por outros eventos químicos que os fazem contrair. Você tem ainda também a área de associação, que vai entregar as informações. E o que acontece? Por exemplo, é tipo alguém pegar no seu braço, você não conhecer, e você puxar o braço. Ou, de repente, você chegar, alguém tocar o seu braço, às vezes você reconhece pelo tipo de toque que você tem da pessoa. Então, com isso, ele associa a memória e te associa uma reação. Você abraçar, você dar um beijo, dizer tudo bem, alguma coisa do gênero. Então, com isso, nós temos o cérebro, esse computador, é exatamente essa estrutura que te leva exatamente a essas associações, te permite exatamente fazer essa integralidade. E isso é importante. Porque o corpo ele trabalha numa integração. Você não tem, vou fazer isso e o resto eu paro. Não. Ele consegue integrar exatamente o quê? Atividades. É igual o corredor. O indivíduo está lá correndo a maratona dele, o sistema digestivo dele está funcionando em uma menor intensidade, o sistema dele sensorial está percebendo, captando as informações ao redor, e a musculatura esquelética está trabalhando. Então, com isso, o que acontece? O indivíduo tende, certamente, a fazer com que haja o quê? A percepção de que o meio ele tem como integrar com esse corpo. Então, o cérebro permite esse sistema integrativo. E isso é muito importante em virtude disso aí, garotos. Porque exatamente com essa integração, ele vai ter a possibilidade de fazer o quê? Diversas ações ao mesmo tempo. Tá? É essencial que isso ocorra. Tá claro isso para vocês, meninas? Alguma coisa que vocês queiram falar, perguntar, dizer, algo especial? Ô, professor, Manda! esse slide está disponível no mapa? Esse slide agora, o que vai acontecer com ele? Ele é gravado e vai direto para o AVA. Ele vai estar agora lá no AVA para vocês. Eu não gravo, porque, por exemplo, igual a última aula, eu gravei, ele foi para o meu sistema, eu editei a aula e publiquei para vocês. Esse não. Esse exatamente vai agora para o sistema do AVA, e na hora que vocês abrirem o AVA, ele vai estar lá, daqui a mais um tempo. A ideia agora é assim, a aula, por exemplo, essa sala que vocês entraram, não fui eu que criei, foi o AVA que criou. Tanto eu como professor, como vocês, alunos, vão passar agora a acessar essa sala. Entenderam agora? Inclusive, tem uma coisa interessante. Às vezes, quando os professores tentam passar o link para vocês, a gente não consegue. Por quê? Como se o AVA botasse exclusivo para vocês e para mim. Ou seja, só eu posso acessar e só vocês podem acessar. Não tem como a gente enviar esses links para ninguém. Ele fala que você não pertence ao sistema. Ele isola a gente, entendeu? Então, a mesma coisa é as aulas. As aulas, ela está sendo gravada, né, a partir do momento que eu entrei e gravei, mas não vem mais para mim, vai direto para o AVA, na questão do fator tempo. Entendeu agora? Inclusive, como é que se diz? Eu vou preparar também, eu já quero preparar as atividades para vocês. Eu já devo disponibilizar no AVA para vocês. Como é que está o acesso de vocês lá no AVA, hein, garotas? Me digam aí, deixa eu abrir um pouquinho aqui para poder falar com vocês. Espera aí. Tá funcionando tudo ok, Ava. Com sexteto aí, Yasmin, Melissa, Alana, Ana, Carmen, Beatriz. Tá tudo bem? Tá funcionando direitinho com vocês, garotas? Sim, professor. O meu Tá. Ótimo. Pois então, eu devo, dentro em breve,
vocês de vez em vocês chegaram então a ver a questão das postagens, até viram, acho que uma postagem minha na aula 1, aula 1, sessão 1, né, que eu botei lá, recebendo vocês, botei um discursinho meio padrão lá, até em função do link, né? Acho que vocês chegaram a ver isso então, né? Na parte introdutória. Chegaram a ver a postagem, vocês entraram lá? Sim ou não, Sexteto? Meninas, Não entendi, professor. O que não postagem entenderam? você está falando? De novo, vamos tentar de novo. Foi muita informação, baixou a glicose todo mundo. Vamos embora. Vamos lá. Estou falando o seguinte. Quando você entra no AVA, tá? Ele aparece exatamente, eu acho que na primeira aula, eu cheguei a postar para vocês exatamente um link, dizendo, tipo um link de acolhimento, falando que a aula 1 estaria postada, não sei o quê. Eu botei até um link inicial lá. Vocês chegaram a ver isso? Apareceu para vocês? Ah, eu acho que eu vi ontem. Ontem, tipo um comunicadozinho. Tipo um comunicadozinho, isso. Eu eu assinei. Isso. Botei meu nome. Ótimo, que bom, Yasmin. Isso aí. Então vocês tiveram acesso. Eu devo fazer, eu acredito que daqui para domingo, eu já devo preparar uma atividade logo para vocês, tá? Uma parcial. Lembre que vocês têm uma parcial de 1000 pontos agora, eu já devo fazer uma primeira parcial. Nada, é um questionário, alguma coisa do gênero, só para vocês começarem já a aquecer, já começarem a fazer as coisas. Eu devo mandar alguma coisa para vocês. E aí vai envolver exatamente, certamente, esse assunto inicial da gente aí, tá? Mas vocês vão ver que depois eu vou evoluindo, eu vou botando artigos, vou botando... Não é que vocês são tão poucos, de repente eu posso fazer 2 grupos de 3 depois, se quiserem fazer em grupo, não tem problema não. Boto tudo em Google Forms, que a ideia... Qual é a ideia? Botar isso no Google Forms, postar lá e vocês entrarem. Já explicaram vocês... Eu expliquei para vocês o que era o Google Forms? Sim ou não? Não. Não. Então vamos lá, deixa eu mostrar. Aproveita aqui já o finalzinho. A gente está acabando aqui. Eu mostro para vocês como é um Google Forms, como é que vai ser a história. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu primeiro fechar isso aqui. Eu vou mostrar o que vocês vão receber. Deixa eu abrir um Forms aqui para vocês. Que fica mais fácil, quando vocês clicam no link, vai abrir um formulário desse tipo aqui. Vamos usar esse aqui. Não, foi no final. Esse aqui. E meninas. Deixa eu abrir um Forms aqui. Cadê? Oficial, blá blá. Pronto, uma parcial aqui. Vocês viram a parcial do. Deixa eu compartilhar aqui agora, para vocês vão entender o que eu estou falando. É como se fosse, até para traduzir isso para vocês, é como se fosse aquelas pesquisas que vocês recebem no WhatsApp, alguma coisa assim. Um formulário desse tipo aqui, ó. Vou compartilhar contigo. Espera que ele vai abrir. Estão vendo o formulário? Terceira atividade parcial de Monemato? Sim, sim. É um desse aqui. Vai ser uma coisa desse tipo, em que vocês vão respondendo as perguntas, tá? Isso aqui, no caso, foi até em grupo, tá? E aí você vai respondendo as perguntas vão estar aqui, aí depois, no finalzinho, você vai, envia para mim. Deixa eu botar para visualizar, que vocês vão ver ele melhor. O formulário é assim. Porque tá fechado. Marcos, você for, peraí. Deixa eu abrir o formulário aqui. Só um minuto, meninas. Aqui. Respostas. Pronto, está bloqueado. Aberto. Visualizar. Pronto. Esse é o formulário. Aí eles vão ter as perguntas, vocês vão respondendo tudo. Isso aqui é um tipo. Aí você chega, só enviar para mim. Só isso.
não vai precisar copiar, não precisa fazer nada. Ele já vai, você vai clicar num link, vai ter um link como esse aqui, ó. Deixa eu mostrar um link aqui de novo para vocês. Vai estar lá na... Inclusive, eu copio e colo esse link, tá? Eu chego aqui, retiro esse link para você. Cadê? Lá. Enviar, deixa eu botar aqui enviar. Vai ter um link como esse aqui. Pronto. Um link como esse, vou até iluminar aqui, tipo esse aqui, que vai estar lá para vocês assim grande, você clica nele, o formulário abre. Igual esse. Aí ele vai abrir para vocês, vocês respondem, ele envia para mim. A única particularidade dele é o seguinte, se eu falar que ele fecha segunda-feira, vamos dizer uma hipótese, segunda-feira, 12 horas e 30 minutos, às 12h30 ele fecha. E ele não abre mais. Ele lacra. Então, com isso, você tem que ser exatamente muito pontual em função disso aí. Mas também não vai ter maiores problemas, não. Geralmente eu dou tempo, dou 3 dias, dou um tempinho para vocês fazerem, suficiente, respondem e me enviam isso aí. Tá claro isso, garotas? Sim, professor. Vocês são até... Professor, Deixa eu só terminar essa frase, Yasmin. Tô até bonzinho com você. Geralmente já falava para das turmas de 60, de 80. Meninos, ó, tô chegando um formulário do Google Forms para você, tá? Tem um link lá, clica. Daqui a 72 horas, eu quero pronto, tá? Tchau. Tô até bonzinho com vocês. Mas vamos embora. Diga, Yasmin, o que você quer saber? Pode falar. fui eu, Ana, professor. Tá bom. Fala aí, Ana. O senhor vai colocar quando essa atividadezinha no portal? Vai ser essa semana? Eu acredito que daqui até domingo estou fazendo isso, tá? Eu te informo no cabeçalho. Quando eu for colocar, eu acredito que daqui para domingo eu faço isso. Mas quando eu for colocar, eu vou te dar um tempo, tá? Geralmente, quando eu coloco no domingo, só vou fechar na sexta o formulário. Tem tempo, não se preocupa não. E no cabeçalho vai estar informado, tá? Só dá uma olhada lá de vez em quando, só para vocês não perderem o prazo. Ou nada também que, de repente, às vezes, chega a outra aula e fala assim, meninas, não esqueça de fazer. Aí dou mais ainda 48 horas. Aí você faz o material e me envia. E te falo quanto é a pontuação. Só não decidi ainda quanto vai ser a pontuação dele, dessa parcial. Se eu vou botar os 1000 logo, se eu vou botar parte dele. Vou ver o que eu vou fazer. Vou fazer 2. Vamos ver aí. Eu estou pensando nisso ainda. Tá bom, Cena? Tá bom, obrigada. De nada, disponha. As outras meninas, Dona Lana, Dona Beatriz, Dona Carmen, Dona Melissa e Dona Yasmin. Algo mais? Não, professor, tudo certo. Tudo certo? Que bom que tá tudo certo. Graças a Deus que continue assim. Amém, aleluia. Tem uma Bianca e a Clara. Também é da turma de vocês? Aqui? Ela tá aqui? Não sei, tá aqui embaixo sugestões. Bianca e Clara, por isso que eu tô perguntando. Não sei Deixa eu quem ver aqui. Não sei que se eu mando aqui. Bianca e Clara. Tem uma Bianca. Tem uma Bianca que tá Vocês chamam dizendo que é... Beatriz e aí eu fiquei meio alerta. Mas, peraí, né, a Bianca? Exatamente. Tem Beatriz Bastos Isso. e Bianca. Isso. E Bianca também é da nossa turma, só que a gente não tem contato com ela, não. Tudo bem. E o senhor perguntou de Clara, não foi? Isso, tem uma Clara Lima Brito. Sim, Isso, sim, ela também é da nossa turma, mas ótimo. a gente também não tem contato ainda. Tudo bem, mas pelo menos está aqui, tá bom que está aparecendo na listagem. Estou até feliz também do Ava estar funcionando. É muito melhor, meninos. É melhor porque isso também já garante. Por exemplo, Ana, você está perguntando a questão, por exemplo, de postagem de trabalhos. A postagem da aula é mais rápida. Ela vai logo direto. Eu fecho aqui e dá um tempo. Eu não sei como é, não vou nem falar que é rápido, vai que não é rápido, aí eu passo por. Então, mas ela acontece em breve, tá? Então é melhor do que de repente, poxa, Marcos, você vai ter que fazer. Eu boto também, eu não demoro muito, não. Em 48 horas, geralmente, estou colocando. Mas eu acredito que até, se bobear até a noite, até essa aula já vai estar postada. Porque o que acontece com o sistema do Teams? Isso acontece comigo. Quando eu acabo uma aula, dá 5 minutos já está lá pronto o arquivo. É só eu editar e jogar no YouTube. O que dá trabalho é isso que eu fazia. Era fazer a edição e jogar para o YouTube. E botar o link para vocês. Agora não, já vai direto. O arquivo vai estar disponível para vocês, diretamente para vocês.
Eu nem vejo, pra você ter uma ideia. Eu nem vejo esse arquivo. Ela vai direto para vocês. Pronto? Algo mais que eu possa ajudá-las? Não, é só isso. Então, bacana, garoto. Esse negócio agora é vocês me ajudarem. Estudar. Estudar bastante. E aí tá tudo certo. Tá bom? Então, como eu falei para Ana, acredito que até domingo eu já estou passando logo essa atividade, que a gente já livra já uma parte desses pontos. Porque, inclusive, vocês têm que estar já com 200 pontos em breve no sistema, né? É normatização da faculdade. Então, já vou dar logo, provavelmente a tarefa. Ainda só estou dizendo como eu te falei isso. Só estou definindo se ela vai ser 500 ou vai ser logo 1000. Eu vou ver e, a depender disso, a gente já se livra logo dessa primeira parcial. Combinado? Então, se não tem mais nada, excelente tarde para as senhoritas. Obrigada, professor, pela aula. Boa tarde. Fique com Deus, boas Obrigada, aulas. professor. Eu também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.